Descubra o que os cristãos precisam saber sobre Trump e Biden. O ano de 2024 está se configurando como um ano histórico para a política global, com uma onda sem precedentes de atividade democrática. Mais eleitores do que nunca irão às urnas em pelo menos 64 países, juntamente com a União Europeia, representando uma população combinada de cerca de 49% da população mundial, pronta para realizar eleições nacionais. Essas eleições são significativas, com resultados que terão repercussões em várias nações e influenciarão o cenário global nos próximos anos. No Reino Unido, a recente eleição viu uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista, liderado por John Smith, um ex-sindicalista que prometeu reformas abrangentes no sistema de saúde e educação. A derrota dos conservadores, liderados pela veterana política Sarah Johnson, marca uma mudança sísmica na política britânica. O novo primeiro-ministro John Smith é visto como um líder carismático e visionário, que busca unir um país dividido por questões econômicas e sociais. Sua eleição é considerada um momento significativo na história britânica, com o potencial de alterar as políticas internas e internacionais do país. Nas eleições legislativas francesas realizadas em junho e julho de 2024, o cenário político revelou-se ainda mais complexo do que o esperado. Marine Le Pen, líder do partido RN, conhecido por suas políticas nacionalistas e anti-imigração, surpreendeu ao ganhar 40% dos votos no primeiro turno das eleições. Sua campanha populista e retórica incisiva ressoaram com uma parte significativa da população francesa descontente com a política tradicional. No entanto, o segundo turno das eleições trouxe reviravoltas inesperadas. O partido de esquerda, liderado por Camille Durand, uma jovem e carismática professora universitária, ganhou apoio de última hora de vários partidos menores e conseguiu uma vitória surpreendente. A ascensão de Durand ao papel de presidente da França marca um ponto de inflexão na política francesa, desafiando as noções estabelecidas sobre polarização política no país e abrindo caminho para uma nova era de diálogo e cooperação entre diferentes facções. As eleições em países da América do Sul, como Brasil e Argentina, também estão tendo um impacto global. No Brasil, a polarização política atingiu níveis sem precedentes, com candidatos de extremos opostos competindo pela presidência. Enquanto isso, na Argentina, a ascensão de um partido de centro-esquerda desafia a hegemonia política tradicional. Essas eleições regionais têm o potencial de influenciar não apenas a política interna desses países, mas também as relações diplomáticas e econômicas em toda a região. A crescente participação de jovens eleitores e o ativismo político nas redes sociais estão moldando o cenário político de maneiras sem precedentes, criando uma atmosfera de expectativa e mudança que ressoa além das fronteiras dessas nações. Neste momento crucial na história americana, a polarização política está em um nível sem precedentes. As eleições presidenciais de 2024 estão se aproximando e o país enfrenta escolhas que moldarão seu futuro de maneiras profundas e duradouras. Os candidatos, representando visões opostas sobre a economia, saúde, imigração e meio ambiente, estão travando uma batalha feroz pela preferência dos eleitores. A retórica inflamada, as acusações mútuas e as promessas grandiosas ecoam pelos corredores do poder em Washington, D.C. À medida que os cidadãos americanos se preparam para exercer seu direito de voto, a ansiedade e a incerteza pairam sobre o cenário político nacional. Neste contexto de divisão ideológica e confronto, os cristãos são desafiados a manter sua fé inabalável em meio à tempestade política que se aproxima. Em meio à frenesi de votação e à turbulência política que cercam esta eleição crucial, os cristãos devem lembrar que sua fé não está enraizada em sistemas políticos ou líderes terrenos. Independentemente do resultado das urnas, a verdade inabalável permanece. Que esta certeza os capacite a agir com amor, compaixão e sabedoria, independentemente dos resultados políticos, pois sua verdadeira cidadania está no reino dos céus, das grandes civilizações do Egito e Roma antigos, aos reinos medievais da Europa e aos impérios coloniais da Era Moderna. Cada um desses domínios, apesar de seu poder e influência, eventualmente enfrentou declínio ou colapso. No entanto, através de todas essas mudanças, a soberania de Deus permaneceu constante. Reis subiram ao trono e pereceram, governantes poderosos vieram e se foram.
Figuras como faraós, césares, reis e imperadores moldaram os destinos das nações com grandes conquistas e profundos fracassos. Apesar de sua influência ou legado, sua mortalidade assegurava que seu tempo no trono era temporário. Grandes homens poderosos que mudaram o mundo em que vivemos, vieram e se foram. Mas Deus permaneceu no controle. Ao longo da história, vimos líderes e figuras influentes que desafiaram normas estabelecidas e moldaram o curso dos eventos. Desde os filósofos visionários da Grécia Antiga até os líderes revolucionários dos tempos modernos, cada um deixou sua marca única no mundo. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles expandiram os horizontes do conhecimento humano, enquanto líderes como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela lutaram incansavelmente por justiça e igualdade. Suas ações ecoam através dos séculos, inspirando gerações futuras a buscar um mundo melhor. Mesmo diante da adversidade e dos desafios, esses indivíduos corajosos permaneceram firmes em suas convicções, lembrando-nos do poder transformador de uma visão ousada e de um compromisso inabalável com a verdade. Ao longo dos tempos, a história humana foi moldada por líderes e governantes cujas decisões e ações tiveram impactos duradouros nas sociedades em que viveram. Desde os faraós do Antigo Egito até os imperadores de Roma, cada era testemunhou a ascensão de figuras poderosas que buscaram consolidar seu domínio sobre as nações. No entanto, não importa quão imponentes fossem seus impérios e quão grandes fossem suas conquistas, todos estavam sujeitos à vontade soberana de Deus. A ascensão e queda de impérios, a glória e ruína de reinos, tudo ocorre sob o olhar atento do Criador. A história da humanidade é um testemunho contínuo da soberania divina sobre os assuntos terrenos. Mesmo quando os poderosos se erguem com orgulho e os humildes são oprimidos, Deus permanece o verdadeiro soberano, dirigindo o destino das nações de acordo com seu desígnio eterno. Em tempos de incerteza e turbulência política, é essencial lembrar que nossa verdadeira cidadania está no céu, onde aguardamos não apenas um líder terreno, mas o Salvador Jesus Cristo. Ele é a fonte de nossa esperança última, e fundamentados em sua promessa de redenção eterna, podemos enfrentar os desafios políticos com confiança e serenidade. À medida que as eleições se desenrolam e os destinos das nações são decididos, devemos manter nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Em meio à turbulência do cenário político, lembremos que nossa verdadeira segurança e pertencimento estão no reino dos céus, onde reinaremos com Cristo para sempre. À medida que nos aproximamos das eleições de 2024, é crucial lembrar que, independentemente do resultado nas urnas, a vontade de Deus prevalecerá. Assim como Ele remove reis e coloca outros em seus lugares, podemos confiar em sua orientação e soberania sobre os assuntos terrenos. À medida que o cenário político se desenrola diante de nós em toda a sua complexidade e incerteza, nossa fé deve permanecer inabalável. Devemos buscar sabedoria divina em nossas escolhas e ações, lembrando que o curso da história ela está nas mãos do Todo-Poderoso. Que possamos agir com humildade, amor e integridade, refletindo os valores do reino de Deus em meio às disputas partidárias e à agitação política. Que a certeza da soberania divina nos guie através deste tempo de desafios e decisões cruciais. Agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Deus é nosso chamado constante. Em tempos de desafios políticos e mudanças globais, os cristãos são lembrados de que sua verdadeira lealdade reside no reino dos céus. A eleição de 2024, com toda a sua significância e potencial para mudança, não deve desviar nossa atenção da nossa fé. Independentemente dos líderes que surgirem, nossa confiança deve estar firmemente enraizada em Deus, que governa sobre todas as nações. Como cidadãos do reino dos céus, somos chamados a ser exemplos de amor, misericórdia e humildade em meio à turbulência política. Nossas ações e atitudes devem refletir os valores de Cristo, buscando a justiça e promovendo a paz.